Olá pessoal, hoje é quarta-feira, hoje é dia 26 de agosto. Este é o Jornal Últimas Notícias, falando diretamente aqui de Bento Gonçalves, Ednei Paine, falando da capital brasileira do vinho. Iniciamos por aqui o Jornal Últimas Notícias. Pessoal, esse é o Jornal Últimas Notícias e a gente sempre inicia com as pataquadas da política. A política começou a subir uma prateleira às suas pataquadas. Vamos começar falando da puxação de saco sem tamanho. É o primeiro assunto que vamos comentar aqui. Vamos comentar aqui que o vice-presidente nacional do PT, querendo fazer uma média com o chefe, disse em entrevista que Lulinha está vivendo em situação precária lá na Espanha. Então nós fizemos uma investigação, como toda a imprensa já fez também, e descobrimos que ele está passando necessidades em um condomínio de luxo, com piscina, academia, lá na Espanha, né? E com um aluguel que custa 5 mil euros por mês. Fazendo uma conta de padeiro aí, 35 mil reais mensais ele paga de aluguel. Olha só que precariedade, né? Quem será que paga esse aluguel? Será que são os aposentados ou o careca do INSS? Washington Quaquá. Por isso que eu falei em pataquada, né? Quaquá, não é para dar risada, é o sobrenome do Washington. Washington é o vice-presidente nacional do PT. Ele quer resguardar o pescoço do filho do chefe, mas não deu muito certo, né? Na realidade, eu acho que até piorou a situação do menino plantador de cannabis. Bem, é complicado, né? É complicado. Deixa eu falar outra situação para vocês aí também interessante, envolvendo política. É que quando uma pessoa se candidata a um cargo público, ela tem que declarar os seus bens. Isso você já sabia? Ela tem que dizer quais são suas posses. Lembra que a Erika Hilton declarou que tinha 15 mil reais de posse, mesmo ela ganhando 45 mil reais mensais? Ela deve ser uma tremenda incompetente com finanças. Bom, mas eu não estou aqui para julgar, eu só estou aqui para informar. Ela poderia pedir uma dica, sabe para quem? Tem um político aqui no Rio Grande do Sul chamado Paulo Pimenta, do PT. Ele passou pelo governo por esses últimos 3 anos e meio e ele foi um gênio nas finanças. Você não acredita em mim? Eu acho que, como o Lulinha também foi um gênio nas finanças. E sinceramente eu vou criticar agora o Lula por ele não ter usado a sabedoria de Paulo Pimenta nas finanças. No Ministério da Fazenda, né, podia ser Paulo Pimenta ministro da Fazenda. Pois o gaúcho, nesse curto espaço de tempo, que foi 3 anos e meio nesse último governo, ele aumentou seu patrimônio em 800%. Enquanto uns sabem pouco de finança, outros são meramente gênios. Sem mencionar que este ano as eleições subiram de patamar, né? Se formos mensurar quantidade de outras profissões que largaram elas ou obrigaram a ser largadas e foram concorrer à política.
Temos que ter um programa inteiro se eu fosse mencionar todo mundo, não vou mencionar nomes então. Mas nós temos concorrendo ex-jogadores, Big Brothers, comediantes, apresentadores de TVs, dançarina e o Manuel Gomes, o cantor da Caneta Azul. Pessoal, o circo está formado. Ninguém leva a sério uma questão tão primordial como a política, que deveria ser estudada. E dar uma nota de R$100 a uma criança de 10 anos não significa que ela vai investir sabiamente essa grana. E é a mesma coisa. Um dançarino, sei lá, não estudou para isso. Um comediante, não sei. Então nós temos que ser mais sérios quando nós falamos de política. Temos que ser sábios. Eu tenho plena certeza que muitos desses que eu mencionei agora, Big Brother e papapá, serão eleitos. Claro que eu tenho certeza. Pois nós temos o 5º deputado com maior votação do Brasil. Ele foi, na realidade, 4 vezes eleito deputado. E ele foi o deputado com o a 5ª maior votação no Brasil. E ele falou sabiamente assim, ó: vote em mim, pois pior que tá não fica. E foi ali que o Tiririca errou, pois fica pior sim. Falando em ficar pior, a ação eleitoreira do Lula, que provavelmente vai quebrar o país de vez, foi a aprovação da votação da escala 5x2. Ela foi botada em pauta magicamente pelo presidente do Senado. Depois de um mágico encontro na Casa de Moraes, pois a PEC estava parada desde maio. E o presidente do Senado não estava nem cogitando botar ela em votação. E depois de um mágico encontro entre Moraes, Alcolumbre e o presidente Lula na casinha do presidente Alexandre de Moraes. A história aí tudo mudou. Tudo mudou. Eu só queria saber o que Lula ofereceu para o presidente do Senado para ele botar em votação essa PEC. Ela estava parada desde maio, tá? E se o Congresso que for votar olhar para fora do Brasil, nós poderíamos ter algumas experiências boas que deram certo. Devemos sim aprender com pessoas que são melhores que nós. E assim vai se fazendo em todos os negócios. A gente sempre tem que aprender com alguém que é melhor que nós, pois eles já passaram pelas mesmas dificuldades. E vemos que os países mais avançados do planeta são aqueles que têm maior liberdade de escolha para as negociações trabalhistas. Você sabia? E aqui no Brasil, por que a galera quer ser diferente? Em países como a Irlanda, a Suíça e até os Estados Unidos, são países que oferecem jornadas de trabalhos que ambos, os patrões e os funcionários, entram em um acordo. Melhores salários, melhores benefícios. Pois ali gera uma possibilidade do patrão dizer diretamente ao funcionário: olha, você vai ter que trabalhar tanto para ganhar tanto. E ali o funcionário vai decidir se quer trabalhar naquele serviço ou não, naquela função. O patrão é que vai estabelecer o que é melhor para a empresa dele. Se ele estiver explorando os funcionários, ninguém vai trabalhar. É simples assim. E aquela empresa
terá que ceder para ela poder produzir. E por que você acha que muitas pessoas gostam de trabalhar nos Estados Unidos, ou gostariam, né? Em um lugar que não tem SUS, não tem carteira de trabalho. Sabe quanto é que é uma férias, as férias? Aqui no Brasil é 30 dias. E lá nos Estados Unidos, no primeiro, no segundo, no terceiro ano, deve ser uma semana. Depois eu acho que conforme for indo, vai aumentando os dias de férias. Mas inicia com uma semana. E os melhores ITHs do mundo são países com maiores liberdades econômicas. E nesse quesito o Brasil está na contramão. Está na contramão dessa estrada. Está tratando os empresários como vilões da história. Enquanto os vilões são os próprios governantes, né, o governo, pois as consequências da aprovação dessa PEC será maléfica à população. E principalmente ao aumento de preços, ao desemprego. Coisas que não precisamos. Aumento da informalidade, da ilegalidade, em setores como dos medicamentos, das farmácias. Já pensou você ter que sair no domingo à tarde naquela farmácia do seu bairro e não achar nada, achar fechado? Por quê? Porque só tem farmácia no centro da cidade? Irão ter que contratar mais empregados. Ou então eles aumentarem os preços. Ou deixarem seus estabelecimentos fechados. As pequenas empresas não vão conseguir mais sobreviver. Nós temos altas cargas de encargos. E mais essa PEC. Olha que eu estou falando de algumas empresas de bairro. Sabe aquelas empresas chão de fábrica? Sim, essas já utilizam a regra. Saem na sexta, voltam na segunda. Tem 2 dias na semana de folga. Mas eu estou falando médicos, hospitais, enfermeiros, higienizadores. Você terá que pagar mais se essa PEC for aumentada. É que nem aquela PEC da misoginia. Se tiver tantas regras em cima das mulheres que elas possam ir numa empresa, claro, se elas forem abusadas, sim, eu tenho certeza que devem ser punidos esses canalhas. Mas vocês acham que o empregador, se ele tiver que contratar uma mulher que tem menos força que o homem, tem mais... Falando abertamente, uma mulher pode ficar grávida e pode ficar fora da empresa. E se nesse mesmo local ele puder contratar um homem que não fica grávido, que não tem problemas de alguém processar a empresa, você acha que o empresário vai contratar quem? Mas isso é simples claro que existem homens também que dão mais problemas que mulheres. Existem mulheres que dão mais problemas que homens. Mas a lei está tirando a autonomia das mulheres. Né? Bom, o que eu vou falar para vocês, né? Então tá, se essa lei for aprovada, e não vai ser agora também, mercados ficarão fechados, pelo menos aqueles mercados pequenos, né? Que dependem aí de 3, 4 funcionários. Mercados do seu bairro, ficarão fechados. Ou o cara vai ter que aumentar os preços e isso você não vai gostar. Bom, deixa eu falar para vocês, isso é uma ação eleitoreira. Olhando de cima do muro, é uma ação eleitoreira. Por isso é que o ministro Moraes propôs essa reunião na casinha dele, para agendar benefícios para ambos os lados políticos, menos para a população, como de costume, né?
Tô cansado dessa galera não olhar para a população. E sem contar que esse mágico encontro entre o judiciário, o legislativo e o executivo, em plena campanha política, será que poderia acontecer? Temos que verificar essa legislação, né? Esse foi o bloco político um pouco pesado hoje, né? Um pouco pesado. E vamos passar agora para o bloco esportivo. Vamos dar aquela respirada e voltamos já. Quase nem deu para respirar, né? E a voz ainda fica embargada, né? Complicado. Final de semana foi complicado e esse vento frio com sol, deixa a voz da gente uma coisa estranha. Vamos falar de esportes, né? Véspera do Grenal. Bom, vamos começar pelo Grêmio. O Gustavo Martins, o zagueiro do Grêmio, que desfalcou contra o Bragantino, ele não jogou contra o Bragantino, por questões que ele tem um edema na coxa direita, uma mancha, né? Ele voltou até a treinar no centro de treinamento tricolor. Isso não é uma garantia que ele estará à disposição de Luiz Castro para o confronto de amanhã, pois existem possibilidades aí desse edema se transformar em uma lesão. Então agora Gustavo, que recém deixou o departamento médico, se ele passar... Não, agora ele tem que fazer tipo uma pré-temporada, né? Ele não pode já passar diretamente para o jogo. Eu acho que quem tomará o lugar dele será o Kahneman ou o Wagner Leonardo. Tem mais um novinho aí, mas eu acho que não vai, né? A decisão final será apresentada somente amanhã. Para os jogadores, um pouco antes do deslocamento deles saírem do estádio da Arena e forem para o Beira-Rio. E no mais, uma equipe deve ter os retornos de Christian Pavão e Carlos Vinícius. No meio-campo, né, Danilo Barbosa ainda não tem condições de atuar, pois a última vez que ele jogou foi em maio. Então, está se adequando ao grupo de novo. E por enquanto, Noriega deve ocupar o lugar dele. Mas contra a Chape, que é no meio da semana depois, no meio dos Grenais, ele deve voltar e dependendo de como ele se sair, aí sim, no segundo Grenal ele poderá ser titular. Fora de campo, ontem o Grêmio encaminhou a saída de Monsalve, que já estava treinando em separado do grupo, pois ele será emprestado ao Estudiantes da Argentina. E da parte colorada aí que não, a parte colorada hoje no início da tarde se mobilizou e estava realizando sua última atividade antes do Grenal. Paulo Pesolano deve contar com Tony Sanabria, o último reforço a chegar no Beira-Rio. E nós vimos que ele atuou nas últimas duas atividades. Ele participou aí junto com a galera. Então há uma grande possibilidade de que ele seja utilizado. Talvez não como titular, mas pelo menos no banco acredito que ele vai ficar. Mas com certeza saberemos somente na escalação. Mas com certeza o Inter precisa de um atacante. Tá aí, chegou Sanabria. Vamos ver o que vai acontecer. Esse foi o Bloco Esportivo e o Bloco Esportivo tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br.
Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, esse é o Jornal Últimas Notícias com o bloco esportivo tendo um oferecimento de Natal Fitness. Deixa eu falar uma coisa para vocês agora. Um motorista sofreu um mal súbito e o carro estava emplacado aqui em Bento Gonçalves e saiu da pista na RS 446. Um acidente, um mal súbito, né? Um acidente que está sendo cada vez mais recorrente. O infortúnio de trânsito foi registrado na noite de ontem, no quilômetro 6 da 446, na altura da comunidade de Paraguaçu, ali entre Carlos Barbosa e São Vedelino. Eu tenho imagens do carro aqui. Dá uma olhada aqui, ó, que coisa, né? Conforme informações, o condutor do Gol branco, placas aqui de Bento Gonçalves, teria sofrido um mal súbito enquanto dirigia. Ele perdeu o controle do veículo e saiu da pista. Olha só que perigo, se pega um outro carro, se vai para baixo de um caminhão, mas credo, tem muita coisa ruim que podia ter acontecido e ele saiu ali. Além do motorista, havia 3 pessoas dentro do carro. O condutor e 2 ocupantes foram encaminhados ao hospital para atendimento médico. Nada indica que eles tenham sequelas grandes, né? Nada indica que seja grave, tá? A ocorrência contou com o atendimento dos bombeiros e do SAMU, tá? Deixa eu falar uma informação de utilidade pública. Novamente, a balsa entre Santa Teresa e São Valentim está fora de... Deixa eu ver se eu tenho aqui balsa aqui, ó. Está fora de atividades. Dá uma olhada, ela está paradinha. A travessia está temporariamente suspensa na manhã de hoje, devido a um problema identificado no rebocador responsável pela operação. Então não é por causa de detritos no rio, é um problema mecânico da balsa mesmo. E de acordo com informações da empresa responsável pelo serviço, as providências já estão sendo tomadas para a substituição do equipamento. Ainda não há previsão para a retomada da travessia, tá? Mas deixa eu falar para vocês, o negócio é o seguinte, esse jornal é gravado. Então, se você está vendo essa notícia um pouco depois do lançamento do jornal, você tem que dar uma verificada. Talvez ele tenha voltado, pois se é um problema mecânico, talvez o mecânico chegue lá e vapt-vupt. Mas por enquanto, preste atenção. Se programe, você tem que passar por esse lado, se programe, porque como pode ser rápido, pode ser demorado, tá? Deixa eu deixar para vocês agora o comercial da Harmony. Eu volto com o balonismo em 30 segundos. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações dando aquele apoio ao Jornal Últimas Notícias. E Natal Fitness, né? Precisou de um acessório esportivo? Vai até a Natal Fitness. Bom, deixa eu falar para você sobre o 8º Festival de Balonismo aqui de Bento Gonçalves. Ele foi lançado oficialmente em cerimônia realizada no Hotel Vitória. O evento será realizado entre os dias 9, 10, 11 e 12 de outubro.
juntamente com o calendário comemorativo dos 136 anos de emancipação política aqui de Bento Gonçalves, trazendo dias e atividades para os moradores e visitantes. E você? Você quer ver o balonismo? Venha para Bento Gonçalves, venha tomar um baita vinho. Venha ver essa galera deixando o céu de Bento Gonçalves muito colorido, né? Programação musical que foi definida, ó. Dá uma olhada aqui, ó. TNT, meu chapéu, né? Acústicos e valvulados, Tia Chaleira, Banda Modelo e Grupo do Bola. Além das atrações do palco, público poderá acompanhar voos cativos, competitivos e cativos, 3 noites de espetáculo luminoso Night Glow. É quando os fogos iluminam os balões, é muito legal. Exibição de 3 balões em formato especial. Ninguém sabe, né? Mas vai ser muito legal. Praça de food trucks, parque infantil, carreata de fogos e, paralelamente, dá uma olhada aí, de 10, 11 e 12 de outubro, a cidade sediará o Encontro Nacional de Pumas, reunindo apaixonados pelo automóvel de 18 clubes do país. Puma Clubes, né? Do nosso amigo Cris Castro. Gente boa pra caramba. E a entrada será gratuita, galera. Muito legal. Os primeiros voos da competição estão previstos para sexta-feira, dia 9, sobrevoando os bairros São Roque, Borgo, Fátima, São Valentim, além do estádio do Esportivo e da pista atlética do bairro Planalto. Do lado da Câmara de Vereadores, da nova sede da Câmara dos Vereadores de Bento Gonçalves, tem uma pista de atletismo. Bom, dependendo das condições meteorológicas, pois são balões, né? A expectativa da Secretaria de Turismo é superar o público registrado no ano anterior. E qual foi? 40 mil participantes. De atividades aqui no município. Então, a galera pretende quebrar esse recorde. Deixa eu tirar a minha imagem da frente. Quem é que nós temos na imagem? O mais novo solteiro, né? Do Rio Grande do Sul. No fundo do jornal hoje temos a imagem do governador do estado, Eduardo Leite. Pois pontuamos ontem sobre a votação muito importante que iria ocorrer na Câmara dos Deputados na capital dos gaúchos. E sim, ela aconteceu. E com o veredito eu vou dizer para vocês que os deputados aprovaram. Eles derrubaram o veto desse jovem senhor que está aí no fundo do jornal de hoje, do Eduardo Leite. O Eduardo Leite queria a não extinção da cobrança do Estado sobre o pagamento daquela taxa de licenciamento do veículo. Uma regra criada lá nos anos 80, 90, próximo, né? Pelo governador Jair Soares. Naquele tempo era destinado 50% da grana arrecadada com essa taxa de licenciamento, e ele voltava 50% em benefícios à população, como a aquisição de viaturas para a polícia, armamento e outras coisas nesse sentido. E os outros 50% ficava com o governo para pagar algumas despesas. Mas lembrando que nesse tempo o argumento era o envio do documento, para que você recebesse em casa esse documento. Mas agora ficou tudo digital, não tem mais documento em papel. E o atual governador não queria deixar de arrecadar essa grana. Mas os deputados lá no Piratini derrubaram o veto do governador. Eu acho que cada passo em relação a menos cobranças de impostos ou ao retorno dessas taxas à população é muito bom. Sempre será benéfico.
Então sabemos que o próximo governador terá que enxugar a máquina pública para poder mantê-la. E eu acho que isso já é uma vitória. De grão em grão, a galinha enche o papo. Pessoal, até amanhã. Um grande abraço.